Olá, gente, tudo bem? Com a graça do Senhor Jesus. Gente, estava pensando hoje algo bem interessante, né, sobre essa questão da fé. Exatamente, essa questão, né, da gente crescer em fé. E a grande realidade é que a fé, ela realmente precisa ser exercitada, praticada, exatamente, né, na nossa vivência diária. Mas como é difícil, né, a gente entender, né, sobre essa questão de crescer na fé, né? Eu vejo na vida de muitas pessoas, né, essa dificuldade de entender essa realidade da fé. E eu estava pensando hoje aqui exatamente em trazer para você, bem rápido aqui, 3 elementos que eu acho muito importantes sobre a fé, certo? E eu quero compartilhar com você. E vou trazer aqui alguns personagens que vai nos ajudar a entender, né, esses elementos, que é primordial para a gente realmente ter uma fé crescente em Deus, né? Uma fé diária, constante e perseverante no Senhor. Eu vejo, por exemplo, na vida de Abraão. Abraão, ele foi um homem que obedeceu ao Senhor, mesmo sem ter, certo, o resultado final daquilo que realmente Deus ia lhe proporcionar, ao ponto de ser chamado, né, o pai da fé. A Bíblia diz que Deus disse para ele: sai da tua terra para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Olha só, gente. E a Bíblia nos mostra que ele obedeceu a Deus, mesmo sem saber para onde ia. Então eu vejo que realmente, para mim ter um crescimento na minha fé, eu preciso obedecer ao Senhor, mesmo sem entender. Olha só que coisa poderosa e importante, né? Para a gente realmente agregar esse valor na nossa vida em relação à fé, à nossa obediência. A segunda coisa que eu considero muito importante, que eu quero trazer aqui para você hoje também, quando eu olho, por exemplo, para a vida de Jó, né? Jó. Eu consigo ver assim na vida de Jó um homem que compreendeu, certo, que tudo que ele possuía pertencia ao Senhor, que ele soube vivenciar, certo, uma vida diária com Deus, não pelo aquilo que ele possuía, pelo aquilo que Deus lhe havia lhe proporcionado, né, em relação a tudo, né, a sua família, aos seus bens, a sua riqueza, a sua fazenda, enfim, certo? Ele conseguiu enxergar que a fé está além dessas coisas, né? Exatamente. Que a fé está relacionada àquilo que está dentro de nós e não àquilo que está fora, certo? Que a fé está relacionada com aquilo que é interno e não com aquilo que é externo. E o que eu aprendo com Jó? Eu aprendo que a fé, ela não está baseada nas circunstâncias da vida ou naquilo que eu possuo. Não, a nossa fé está baseada na nossa integridade, na nossa fidelidade em realmente amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que eu aprendo com Jó em relação à fé. Olha que coisa interessante, né? Às vezes você esteja vivendo hoje um momento de perda, aconteceu alguma coisa, não está saindo de acordo com como você imaginava, as coisas não estão dando muito certo, e aí a fé está aí estremecida, abalada. Eu aprendo com Jó que independente do que esteja acontecendo, é nesse exato momento, certo, de sofrimento muitas vezes, é que realmente demonstro, né, para mim mesmo que eu estou crescendo em fé, que eu estou crescendo em Deus. Olha que coisa interessante. E o último personagem, né, a última reflexão que eu quero deixar em relação à fé, certo? Então, vamos lá. Primeiro, Abraão, em relação à obediência, certo? Segundo, que eu estou deixando Jó, né, em relação às circunstâncias da vida, a integridade, a uma mudança de caráter em relação à sua parte interna, né? E a última que eu quero deixar aqui é exatamente um personagem muito conhecido, que é Daniel. Exatamente, Daniel. O que eu aprendo com Daniel? Com Daniel eu aprendo que eu sou provado às vezes na minha crença, naquilo que eu acredito, na forma como eu me posiciono na sociedade, no mundo, certo? A gente é provado também nisso. Às vezes aí surgem as perseguições no trabalho, né, na faculdade, na igreja, na família. Gente, tudo porque a gente se posiciona em relação à nossa fé. Talvez você esteja enfrentando isso, né? Uma perseguição,
certo? Uma batalha travada com pessoas, com instituições, eu não sei. Enfim, se você está vivenciando isso, isso é uma prova da sua fé. Porque foi isso exatamente, certo, que Daniel enfrentou, né? Ele foi provado na sua própria fé, né? Exatamente, na sua própria fé. Olha que coisa interessante, certo? E isso nós precisamos entender, que às vezes a gente passa por situações aonde a nossa fé, ela está sendo provada. E o que eu tenho que trazer como resposta de crescimento? É que eu não vou abrir mão, exatamente, do meu Deus e da minha posição em Cristo. Que essa palavra hoje, o Senhor possa falar ao teu coração. Só Deus sabe o que você tem passado, só Deus sabe para quem é essa palavra hoje. Se é para você, escreva aqui nos comentários, escreva assim: é para mim, pastor, eu tomo posse da palavra do Senhor, eu recebo essa palavra para a minha vida. Continue, seja firme, o Senhor é com você. Se você está passando por tudo isso que eu estou falando, é porque você está crescendo em fé. Não abra mão dela, seja firme e perseverante em Deus, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Compartilha com a pessoa que você ama. Se essa palavra falou com você, compartilha aí também, envia aí para outras pessoas, para que outros sejam edificados através da sua palavra, tá bom? Deus te abençoe.